Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, E queria, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para vocês continuar dando esse apoio, dando um joinha para mim, Pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrever. Aquele irmão que quiser bater um papo comigo, quiser conversar comigo, é só você colocar nos comentários aí, que eu coloco aí, o número do meu WhatsApp para você. E aquele irmão também que quiser me fazer uma pergunta, quem sabe eu possa ajudar, Aquele irmão também que não concordar com alguma coisa que eu falei, quiser me questionar, é só você colocar nos comentários aí que quer falar comigo. Eu agradeço muito, fico muito feliz de vocês interagir comigo aí, E estou aqui à disposição. Coloco o número do meu WhatsApp aí, para vocês conversar comigo na hora que vocês quiserem, tá bom? E eu queria pedir também para vocês fazer bastante comentários. Eu fico muito feliz, gosto de ver bastante comentários aí, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui. Olha, as testemunhas de Jeová, eles dizem ser os cristãos da atualidade. Bom, eles dizem estar seguindo a ordem de Cristo de pregar e fazer discípulo. Bom, eles dizem que eles estão imitando os cristãos do primeiro século. Mas será que estão mesmo? Bom, tanto é que eles afirmam isso que eles chamam as outras religiões de cristandade. Cristãos são só eles. As outras religiões são chamadas por eles de cristandade. Cristandade. Só eles que são cristãos. Mas será que eles estão imitando mesmo os cristãos do primeiro século? Será? Bom, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para eles, para ver se eles realmente estão imitando aqui os cristãos do primeiro século, Vamos ver, Vou fazer umas perguntinhas para as testemunhas de Jeová aqui. Bom, qual o nome os cristãos do primeiro século invocavam? O de Jesus ou de Jeová? Estou esperando a resposta. Qual o nome que os cristãos do primeiro século invocavam? O de Jesus ou de Jeová? Então tá bom. Então vai a segunda pergunta. Os cristãos do primeiro século eram testemunhas de Jesus ou de Jeová? Estou aguardando a resposta. Bom, para nós obter essa resposta, não sou eu que vou responder, porque não vai ser a minha palavra contra a palavra das testemunhas de Jeová, não. Vai ser a palavra de Deus contra a palavra das testemunhas de Jeová. Porque eu vou deixar que a palavra de Deus responda isso para nós. Não sou eu que vou responder. Olha, a palavra de Deus mostra claramente que os primitivos cristãos invocavam o nome de Jesus. Invocavam o nome de Jesus. E que eles davam testemunhos de Jesus. Não tinha nada de Jeová com os cristãos do primeiro século, não. Bom, para isso, vamos analisar aqui alguns textos bíblicos, para nós tirar essa dúvida aqui. Aqui mostra, que quando Jesus apareceu para Saulo, ali no caminho de Damasco, após Saulo recuperar ali, as suas vistas, ele foi apresentado aos discípulos. E todos os discípulos ficaram atônitos, quando viram Saulo, porque Saulo era um perseguidor, Saulo vivia perseguindo ali os discípulos. Então, quando os discípulos viram que Saulo estava ali no meio dos cristãos, todos ficaram atônitos, Todos ficaram atônitos e diziam uns aos outros: não é este o que exterminava em Jerusalém todos os que invocavam o nome, ou seja, todos os que
invocam o nome de Jesus, não é esse aquele que exterminavam em Jerusalém todos os que invocam o nome de Jesus? Então veja, os cristãos em Jerusalém invocavam o nome de Jesus. Mas não é só esse texto, não. Vamos ver mais algum aqui. Continuando aqui, falando sobre Saulo, vamos ver aqui Atos, capítulo 9, versículo 27. Esse texto mostra que quando Saulo chegou no meio ali dos cristãos, todos ali estavam com medo dele, né? Porque de repente chega um perseguidor, né? É como se chegasse um lobo no meio das ovelhas, né? É como se tivesse aquela quantidade de ovelhas, né? Que eram os cristãos, e de repente chega um lobo no meio ali, né? Porque Saulo era perseguidor, né? E Saulo havia matado, ou seja, comandado, né, a morte de Estevão, né? Um servo de Deus, né? E todos ali estavam com medo dele, né? Então todos ali estavam morrendo de medo, né? Quando viram Saulo chegar ali, era como se chegasse um lobo no meio das ovelhas. Então, Barnabé, tomando consigo Saulo, né, levou até os outros apóstolos. Barnabé pegou o Saulo, né, levou ele até os outros apóstolos ali e contou para eles o que tinha acontecido. Falou: olha, o Saulo agora não é mais um perseguidor, não. Aconteceu isso, o Senhor apareceu, Jesus apareceu para Saulo e tal, e Saulo agora é um dos nossos. Saulo agora não é mais um perseguidor, não. Então veja, e Saulo também começou a pregar ousadamente em nome de Jesus. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 27. Saulo começou a pregar ousadamente em nome de Jesus. Agora, veja, após Saulo ter começado ali a ambientar com os discípulos, Atos capítulo 9, versículo 28 diz que Saulo entrava e saía com eles em Jerusalém. Paulo estava sempre com os discípulos, entrando e saindo em Jerusalém, pregando ousadamente em nome de Jesus. Meu Deus do céu! Os discípulos eram seguidores de Cristo, pregavam ousadamente em nome de Jesus. Mas agora veja, meus irmãos, a Bíblia mais adulterada do mundo, essa tal de tradução do Novo Mundo, que isso aí tinha que chamar perdição, do Novo Mundo, não é tradução do Novo Mundo, não. Tinha que chamar perdição do Novo Mundo, porque isso aí não é Bíblia. Isso aí é uma perdição. Veja, eles conseguiram arrumar um nome de Jeová 272 vezes no Novo Testamento. Isso. Eles conseguiram arrumar um nome de Jeová 272 vezes no Novo Testamento, enquanto não deveria ter nenhuma, porque essa montagem desse nome de Jeová, ela foi feita no século XII, depois de Cristo, por um clérigo católico chamado Raimundos Martínez, um clérigo espanhol. No século XII, depois de Cristo, que essa montagem desse nome, dessa palavra Jeová, foi feita. Eles fizeram ali uma montagem usando o tetragrama com as vogais de Adonai e fizeram essa montagem. Então eu não sei como que essa que essa perdição do Novo Mundo pôde encontrar essa palavra Jeová 272 vezes no Novo Testamento. Mas, agora veja, meus irmãos, essa perdição do Novo Mundo, ela conseguiu uma façanha de montar uma farsa. Colocaram no texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde ali, segundo eles, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Agora, me responda, como que Paulo ia escrever isso
em Romanos, ali, escrevendo aos Romanos, Paulo ia escrever que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, sendo que em todos os outros textos mostra que Paulo invocava o nome de Jesus e Paulo sempre recomendava que invocasse o nome de Jesus. Veja, meus irmãos, é uma coisa que não dá para a gente entender mesmo, não tem como a gente entender. Mas eu vou mostrar para vocês claramente que esse texto de Romanos capítulo 10, versículo 13, onde, segundo essa perdição do novo mundo, né, Paulo escreveu que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Eu vou mostrar para vocês claramente que isso aí é uma farsa. Paulo jamais Paulo escreveria. Até porque Jeová, Paulo não ia escrever de maneira nenhuma, né? Porque a palavra Jeová nesse tempo não existia. Mas Paulo não ia colocar o tetragrama nesse local aí, nesse texto aí. Eu vou mostrar para vocês por que jamais Paulo faria isso. Ó, eu vou mostrar para vocês. O apóstolo Paulo não anunciava o Deus do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo anunciava Cristo. E eu vou mostrar isso para vocês claramente. Ó, preste atenção. No livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 3, aqui diz que Paulo estava expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Pois este dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Então veja, em Atos capítulo 17, versículo 3, diz que Paulo estava explicando ali para os judeus que era necessário que Cristo padecesse e fosse ressuscitado. E ele dizia, esse Cristo que padeceu, esse Cristo que ressuscitou, esse é o Cristo que eu vos anuncio. É o Cristo que Paulo anunciava. Como é que Paulo ia colocar em Romanos? Como é que Paulo ia dizer mais tarde, dizer ali para os romanos que quem invocasse o nome de Jeová seria salvo, que para ser salvo tinha que invocar o nome de Jeová. Veja, meus irmãos, então isso não faz o menor sentido. Paulo anunciava Cristo, não era Jeová. Agora, meus irmãos, veja também, vou mostrar para vocês um outro texto aqui, muito interessante. Atos capítulo 16, versículos 31 e 32. Aqui diz que um certo carcereiro, perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo respondendo o carcereiro, ele diz, Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua família. Agora, por que Paulo não diz, crê em Jeová e será salvo, você e a sua família? Por que Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família? Então fica uma pergunta aí para as testemunhas de Jeová, Fica uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Veja, meus irmãos. Então, isto está mais do que claro que Paulo não disse aquelas palavras. Crê em Jeová e será salvo. Paulo não disse aquelas palavras, que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Então veja, meus irmãos. Agora, eu vou considerar com vocês aqui um assunto muito interessante. Eu vou mostrar para vocês um texto muito interessante que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eu queria que vocês, meus irmãos, prestassem muita atenção e vocês, testemunhas de Jeová, abrissem a mente e prestassem atenção no que eu vou falar aqui.
Enquanto o corpo governante diz que eles, os que eles dizem que são ungidos, vão reinar com Cristo, são as testemunhas de Jeová. Eles dizem que aqueles que vão reinar com Cristo são testemunhas de Jeová. O corpo governante, as testemunhas de Jeová, dizem isso, que as pessoas que vão reinar com Cristo são testemunhas de Jeová. Não é verdade? Ó, esse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, aqui diz que os que vão reinar com Cristo são testemunhas de Jesus, não são testemunhas de Jeová, não. Aqui diz que os que vão reinar com Cristo são testemunhas de Jesus. Aqui não diz que são testemunhas de Jeová, não. Isto. Veja, meus irmãos. Ó, o texto diz assim, vamos ler o texto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Aqui diz assim, ó. Vi também trono e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a fera, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, e nem nas mãos, e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então vocês viram, meus irmãos, os que vão reinar com Cristo, vamos ler o texto mais uma vez aqui, ó. Vamos ler o texto mais uma vez. O texto diz assim, ó. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a fera e a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e nas mãos, e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então viram? Os que vão reinar com Cristo por 1000 anos são testemunhas de Jesus, não são testemunhas de Jeová, não. Portanto, esse corpo governante, que diz que são os ungidos, que vão reinar com Cristo, isso aí é uma farsa. Eles não vão reinar com Cristo. Que vão reinar com Cristo são os cristãos, não são eles, porque eles não são cristãos. Eles não gostam de Cristo. Os que vão reinar com Cristo são pessoas que fazem a vontade de Cristo. São pessoas que adoram Cristo. São testemunhas de Cristo. Viram, meus irmãos? Então, testemunhas de Jeová não irão reinar com Cristo no céu. Então, isso aí que esse corpo governante fala, que são eles que vão reinar com Cristo, isso aí é uma farsa. Ali diz que os que vão reinar com Cristo são as testemunhas de Jesus.